cadê o povo? Ah, nós aí de novo. Essa eu não sabia, não. Quantas horas é isso? Rapaz. Vira a câmera aí, jovem. Vira a câmera aí. É. Parece que a gente tem 1 hora só pra falar. E nós dois falamos pra caramba. Ainda tá ruim? Ô Jesus. Qual é o áudio, gente? Tá ruim. É o meu ou é o do Bruno? É, vocês têm que falar, é o meu que tá ruim? Rapaz, agora desde o começo do negócio que faz um barulho. Mas eu acho que é aqui, não deve ser aí não. Será que é esse microfone fuleira meu aqui, velho? Tô vendo seu microfone aí do Silvio Santos. Silvio Santos, você viu? Pera aí, deixa eu colocar no E fone aí, de ouvido galera, tá normal aqui. gostando aí da situação? Tá gostando da dinâmica? Diz aí alguma coisa. Agora ficou bem claro. E agora? Ficou top ou não? É, ficou mais ou menos. Ah, pelo menos não Deixa tá eu botar. fazendo a chiadeira. Eita, Não pera tá aí que chiando que caiu nem tudo tava aqui. antes, não. Misericórdia. Galerinha, Não pode, enche aí de não pode perguntas mostrar a bagunça do carro, do quarto, que não. apagaram, viu? Apagaram as É. perguntas, viu? Eu não Ô, lembro não. Santos ponto Bia, melhorou meu áudio aí, cara? Avisa aí. Eu lembro de uma pergunta que fizeram, então eu vou responder por enquanto. Eu lembro que fizeram a manda aí. seguinte pergunta: qual a diferença do coronavírus atual para os outros? Ó, o que Foi, se tem fizeram. percebido de diferença é a velocidade de propagação do vírus, tá? É o que se tem percebido de diferença. Porém, a gente tem que lembrar que estamos em outro cenário, certo? Devido à globalização, né, a gente, hoje em dia, o cara, além da gente poder fazer essa transmissão, por exemplo, para se uma pessoa estivesse lá no Japão, poderia estar assistindo essa transmissão aqui da gente, tem a questão de muitas profissões que acabam se deslocando muito facilmente pelos países. Então, né, há 10 anos atrás não era bem assim. Era muito raro ter uma profissão que você tinha que representar uma empresa brasileira lá no Japão, lá na China, tá? E é exatamente a diferença pode ser disso daí. Além da velocidade com que está se propagando, né, já que a forma de contágio é muito rápida, tá? Tem essa questão da globalização, que hoje em dia, para nós, ainda é muito estranho isso daí. É óbvio que eu não tenho nem dinheiro para pegar aqui e dizer, vou ali no Japão ter uma reunião. Não dá. Mas para alguns empresários brasileiros, isso daí é puramente realidade. No entanto, que as primeiras infecções aqui no Brasil foram trazidas exatamente por pessoas que estavam, né, na China, na Europa, tá? Algumas a passeio, outras profissionalmente. Essa é o que eu lembro. O que vocês acharam? Gente, Eu tô rindo dessa aí. né? Gente, eu não. Apesar de. Pode Eu não ir, vou dizer, vamos deixar um negócio. eu não vou Calma dizer aí. que eu não Vamos sou deixar um negócio político, claro. Vamos deixar um mas negócio claro aqui, aqui, ó, Jamerson. o título é Professores Irene Garrido, é exatamente pra gente. Exatamente. Exatamente pra gente fazer. Não, apesar de não ser oficial, mas a gente está fazendo uma extensão do que seria a sala de aula, tá? E vocês sabem muito bem que na sala de aula, né, pelo menos no meu perfil pessoal, tudo bem, eu Exatamente. posto o que eu quiser, tá? Independente, tá lá quem quer, tá lá quem quer me seguir, tá lá quem quer olhar o que eu tô postando, tá? Então eu posto o que eu quiser, no entanto que eu postei Segue a gente lá que você vai saber nossa opinião postei lá. xingamento hoje, mas, mas aqui é como é uma extensão da sala de aula, apesar de ser já 11 horas e 30 minutos, mas eu não vou tratar sobre esse assunto não. Olha, tá bem aqui na ponta da língua, mas eu não vou tratar não. Tá aqui, ó, tá coçando. Faz perguntas sobre vírus, tá? E dá Eu vi ideias mais aí uma aqui. para as próximas lives. Dá ideias. Isso, gente. Ó, deixa eu falar uma coisa. Isso. A professora Leonita falou comigo que ia fazer um texto sobre. Eu não lembro muito bem qual é o tema, não. Desculpa, professora. É que minha cabeça não tá muito boa, não. Deixa eu abrir o WhatsApp aqui só pra
para não falar besteira, mas é um texto sobre o coronavírus, impacto, essas coisas, uma parte mais de sociologia, essas paradas legais aí. Então a ideia, gente, aqui, todos os professores, a gente fez o perfil, colocou lá o link não, o login e a senha para todos os professores. Qualquer professor que quiser entrar e fazer uma live, mandar conteúdo para vocês, tá aberto para todo mundo. Então assim, é uma coisa só para estender mesmo, estender para que vocês estejam cada vez mais antenados. A gente Deixa eu ver se eu escolheu acho esse aqui. assunto, né, coronavírus, exatamente porque é o assunto do momento, mas a gente vai tratar sobre temáticas da sala de aula mesmo aqui, tá? Então, eu sei que todo mundo quer uma opinião sobre os assuntos do momento, mas a gente pode tratar também de outros diversos assuntos aqui, contanto que sejam temáticas da sala de aula. Com Se for certeza. Se uma liga. opinião biológica e matemática, vai eu e tu, Lê. Se vierem outras Não, tem mais opiniões, também. com Tem certeza. outros professores também. Fabrício tava aí curtindo agora mesmo, eu vi ela por aí. Um dia vamos fazer, eu já vou propor já. Eu vou fazer Ao live de dois contrário, né? professores Mas, de ó, matemática. A minha que eu ganhei da Giannini, rapidão. da galera. Entenda, Janine, Nem tá era aqui. aluno terceiro. Essa daqui foi mais projeto, né, cara? Se liga, Ó, ó, deixa eu falar o que a Leonita mandou. vai, mano. Ia fazer um texto usando o caso da pandemia para mostrar como a esfera pública e privada se cruzam e influenciam uma a outra. Show de bola, cara. Show de bola. É o tema que está no momento, né, galera? E aí, assim, Querendo ou não, outros dá pra professores de várias temáticas aí, várias disciplinas, pegando o mesmo tema para jogar coisa para vocês. Fizeram uma pergunta aqui que eu já tinha respondido, inclusive. Professor, esse vírus já era existente no passado? Se assim posso dizer, ou ele foi feito na China? Gente, ó, Produzido, em produzido geral, eu sei que tem armas clandestinamente. biológicas, né? Eu sei que tem armas biológicas, mas em geral, né, os vírus são partículas que estão disponíveis no ambiente, tá? A aula de vírus, a gente tratou sobre temáticas como essa, e agora que também é uma extensão da aula, eu digo, existe vírus para todo tipo de ser vivo. Existe vírus para plantas, para os diversos animais, para fungo, até vírus que afeta a bactéria. Só para vocês terem uma ideia, até a década de 90, por exemplo, não, perdão, até o século XIX, década de 90 não, até o século XIX, por exemplo, antes de se inventar a vacina propriamente dita, o que existia um estudo, tá, que estava sendo desenvolvido, que era exatamente para utilizar vírus que atacavam bactérias para poder matar bactérias que afetavam o ser humano. Ninguém sabe, né, para onde ia descambar isso, porque você vê que os vírus eles são mutáveis, né, de forma muito rápida. E daí ninguém sabe que efeito colateral teria. Com a invenção da vacina, com a invenção dos antibióticos também, tá? Principalmente a descoberta da penicilina, aí a gente tem, né, foi interrompido esse projeto, tá? Que estudava sobre os bacteriófagos e se focou para antibióticos, né? Atualmente, né, existe uma retomada desse estudo. Por quê? Depois de tantos anos usando antibiótico, começou a se perceber que o antibiótico estava fazendo uma seleção das bactérias, tá? Aquelas que eram mais aptas, aquelas que não morriam. E daí surgiram as superbactérias, que acaba, de vez em quando, tem surtos em hospitais, porque não chega até o público em geral. Mas eu mesmo trabalhei no hospital daqui de Maceió, um grande hospital, por exemplo, e todo ano tinha esse surto, morria um monte de gente da UTI por conta dessa questão de superbactérias. Não era divulgado, é óbvio, né? Você sabe muito bem, você está vendo a questão econômica, né? Como ela é intrinsecamente ligada agora. Todo mundo é expert agora em relacionar saúde e economia, mas isso daí já vem de longe. Então, gente, o vírus ele já existia, não esse especificamente que está agora. Era uma família, né, de coronavírus já existente desde 1960. A gente teve
já um surto de SARS, né, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, tá, que foi lá na China. A gente teve um surto de MERS, que é Síndrome Respiratória do Mediterrâneo. E agora, né, mais essa mutação não se restringiu apenas àqueles países, àquelas regiões, mas foi distribuído por todo o planeta. Por isso também, e eu já alertava aos meus alunos antes mesmo de receber essa nomenclatura, não que eu me ache o tal, mas porque a gente precisa estudar de forma dinâmica, né? Por isso também o nome de pandemia, tá, galera? Se, por exemplo, aqui na nossa região, a gente tem uma endemia de quê? Dengue, tá? Toda vez, por exemplo, agora é o período mesmo, que está prestes a começar, o surto de dengue também. Por quê? Vai começar a chover, a água vai se acumular, os mosquitos vão começar a aparecer e você sabe que brasileiro, principalmente nós aqui, a gente está, infelizmente, não está tomando, né, as medidas devidas. Vai ter o surto de dengue. Só que devido às condições locais, né, os vírus que o Aedes aegypti, por exemplo, carrega, ele necessita obrigatoriamente do mosquito. Ele não tem como passar da natureza para o ser humano, tá? Não tem como passar por contato, por exemplo. Ele necessita do mosquito. Aí, por conta dessas questões, o mosquito, sim, depende de um clima específico tropical, tá? Então, não dá para se alastrar para o restante do mundo, por exemplo. Então, isso daí a gente dá o nome de endemia. Se a gente tivesse algo mais, digamos assim, continental, pelo menos, tá? Se a gente tivesse um surto de sarampo que fosse continental, ou pelo menos da América do Sul, então, Brasil, né? Já que o Brasil tem dimensões continentais, a gente poderia chamar isso de epidemia. Tá? Só que quando isso daí vai para vários continentes, aí a gente dá o nome de pandemia, certo? É só a questão da nomenclatura aí de cada um deles. Coronavírus pode ser transmitido por fluidos sexuais. Fluidos sexuais, tá. Então, bora. Se você tiver com o coronavírus, ele vai estar circulando também no seu sangue, né? Vai estar circulando no seu sangue. Então, o que acontece? Em geral, tudo que está circulando no teu sangue também pode ser transmitido pelos fluidos sexuais, tá? Como o coronavírus, especificamente, ele ainda é um vírus muito novo, né? Se uma pessoa que pegou coronavírus, em geral, ela fica em isolamento. Então, ainda é algo muito complicado para se afirmar. Pelo menos eu Mas acho vai que a não pessoa não sabe que tá. Eu acho que né? não teve nenhum caso ainda. Mas antes de você ter um fluido sexual, você tem um beijo, né? Aí fica complicado. Não é o que eu ia falar. Espera-se Já que pega tenha, pelo né? beijo, já, né? Essa questão, espera-se que tenha um beijo antes do fluido sexual, né? Não é? Espera-se que não seja algo tão mecânico assim. Beleza? Qual a maior propagação das bactérias? Não entendi. Qual a maior propagação das bactérias? Como assim? A tuberculose, por exemplo, é uma doença bacteriana que já vem se propagando há muitos anos, tá? Calcula-se que desde que a tuberculose, né, que o bacilo de Koch, ele foi descoberto, digamos assim, bem antes, ele já matou cerca de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão. Hoje no mundo tem o quê? Tem cerca de 8, né? 8 bilhões de seres humanos. Quase. Então, se você pensar dessa forma, ele já vem se propagando há muito tempo. Aí sempre é recorrente, por quê? Porque a bactéria, o bacilo de Koch, ele vai estar no ambiente. Professor, e por que a gente então não se isola por conta da tuberculose? Porque tem vacina, gente, né? Tem vacina que a gente pode ter e confiar. No entanto, que a gente não tem surto de tuberculose, pelo menos não na sociedade em geral. Agora parece que está ocorrendo um surto de tuberculose nos presídios, mas é isso que a ciência faz, né? A ciência procura minimizar o que seria natural. Certa vez um aluno chegou para mim e perguntou: professor, o que o senhor acha da manutenção de vida em aparelho? Isso daí não é antinatural? Aí eu disse: é antinatural, mas eu acho que é válido.
Aí ele disse, mas a gente vai estar prorrogando a vida. Eu disse, vai que, né? Vai que a pessoa retome daquele coma que ela entrou. Não é morte cerebral. Morte cerebral, infelizmente, pela que a ciência sabe, é irreversível, tá? Mas a pessoa entrou em coma. Aí eu expliquei para ele o seguinte: todo e qualquer esforço que a gente faça para manter a vida é não natural, tá? Todo e qualquer esforço. Por quê? Naturalmente, a gente pegaria diversas infecções. Se você fosse forte o suficiente, você resistiria àquela infecção. O seu corpo responderia naturalmente àquela infecção. Mas ninguém fica esperando em casa até morrer ou para ver se o corpo vai responder. O que a gente faz? A gente ou toma alguma droga, né, algum remédio, ou então a gente procura um hospital, né? Então, todo e qualquer esforço para tentar se livrar de uma infecção é um meio não natural. Tá? É só você pensar, se a gente estivesse na pré-história, a gente não teria drogas, por exemplo, para utilizar para combater vírus e bactérias. Ali sim, naquele tempo sim, o que valia? A seleção natural, né? O que tivesse mais adaptado, e não é o mais forte, é o mais apto, né? E daí foi feita essa seleção. Agradeço por você estar hoje aqui como Homo sapiens e não Homo neanderthalis, apesar de que eu tenho uma certa de algumas pessoas, principalmente algumas que representam o nosso país. Rapaz! Ele disse algumas que representam o nosso país. Eu só falei, rapaz. Eles têm como sofrer mutação genética, sim, tem como sofrer, tá? Já foi falado isso. E numa proporção muito maior que a nossa, tá? Fala aí, Túlio, um pouquinho com base na matemática sobre mutação genética. Rapaz, faço ideia. Não, pô, é aquela questão básica. Por exemplo, a bactéria ela se divide de forma binária, ou seja, uma forma duas. De 1 para 2. De 1 para 2. Ou seja, é a mesma situação. Se a cada um minuto uma bactéria formar duas, se a gente colocar aí 10 minutos para frente, aí vai virar uma loucura de bactéria. O vírus é pior do que isso, porque cada vírus que adentra na tua célula, ele não forma dois vírus, ele forma milhares de vírus. Então, a cada espirro que tu der, até falando, por incrível que pareça, a gente tem várias partículas. A gente tem a partícula que sai por meio do espirro e da fala, que ela é um pouco mais pesada. Aí, quando ela é expelida, ela tem a tendência de decantar, ou então, por meio da densidade, ela cai, já que ela é mais pesada. Então, em geral, vai ficar em alguma superfície ou no chão. Porém, se a gente estiver respirando, existe também algumas partículas que saem por meio de aerossóis, e daí elas podem ficar no ar. É por isso que é importante manter uma distância razoável para algumas pessoas quando estiver em ambientes públicos, porque as partículas podem ficar no ar por alguns minutos. São partículas mais leves. É importante frisar que são alguns minutos. Alguns minutos. Não é sair daqui de casa voando até na casa do Jamer sem infectar, não. Aí não. Então, o ácido ascórbico pode prevenir do vírus. Na verdade, o ácido ascórbico ele vai melhorar o seu sistema imunológico, né? Ele contribui para a melhoria do seu sistema imunológico, tá? Até então, não se foi inventado, não se conhece, por mais que se ventile aí sobre vacina, mas a produção de uma vacina, ela dura no mínimo 1 ano, tá, gente? Israel descobriu, gente, ainda que eles tenham descoberto, o cara não pode simplesmente jogar no mercado e dizer se vira, porque essa vacina pode ter efeitos colaterais, aí vai lá, te cura de um vírus e te traz um câncer. Então não pode ser desse jeito, tá? Tem que passar por testes e mais testes, certo? E o que tem sido feito? Eu andei lendo algumas reportagens, tá, lá da Itália. O que eles têm feito é porque aquelas pessoas que têm, né, a síndrome respiratória grave, eles ficam em aparelho, né, respiratório, respiração mecânica. Ele não está conseguindo respirar de forma natural, não está conseguindo a oxigenação necessária, tá, para poder manter o seu metabolismo
então ele vai para o aparelho e os demais sintomas de gripe serão tratados com aquelas medicações que em geral a gente toma em casa mesmo, certo? Antigripais, antitérmico e por aí vai. Vou nessa, obrigado por tirar minhas dúvidas e desculpe eu tanto nada, que é isso. Seja bem-vindo. Desculpa não. Seres Seja humanos bem-vindo. temos enzimas antioxidantes. Sim, tem que ter enzima antioxidante porque comemos muitas coisas oxidativas e que acabariam fazendo mal ao nosso organismo, né? Então a gente tem que ter enzimas antioxidantes, sim, tá? Pessoal, coloca ideias aí, coloca temas que Estamos vocês esperando querem. isso daí. Temas para a próxima live ou para vídeos que a gente vai postar aí. Já postei no meu Isso. perfil pessoal alguns vídeos e vou postar mais, tá? Mas eu quero Também postar vou também aqui. elaborar alguns. O mesmo vídeo que eu postei lá, eu vou repostar aqui, porque pode ser que tenha alguém que não tenha visto. E vou elaborar mais vídeos para poder postar aí no feed, né? Mas a gente quer sugestões, tá? Ou então a gente vai tomar, né, a frente e vai fazer assim mesmo. Vem aqui, papai, dá sugestão também. Agora o Vicente vai dar sugestão. E aí, Vicente? Bom, Tula, eu acho que é isso. Eu acho que a galera. Peraí, deixa eu ver. O que acontece se uma pessoa que é eficiente, vitamina C, tá? Mas sem sintomas suaves, não entendi. Explica melhor aí, que eu também não entendi, não. Se infectar no caso, se uma pessoa se infectar. Deve ser. Ó, galera. Mas sem sintomas flagrados. A infecção é o seguinte, galera. Peraí, pessoal. A infecção é a seguinte, toda e qualquer infecção a gente pode reagir, né, basicamente de duas formas. Então, o corpo pode reagir de forma eficiente e combater essa infecção e você só via ter alguns sintomas leves. Em alguns casos, a gente pode ser até assintomático, tá? Você já deve ter tido um exemplo desse de alguém estar doente na tua casa e você dizer assim, eita, eu nem fiquei doente. Não. Realmente você não está com sintomas, mas você pode ter entrado em contato com o vírus da gripe, por exemplo, tá? E foi assintomático para você. Só que mesmo assintomático você consegue passar para outras pessoas. Do mesmo jeito é agora com o coronavírus, tá? Você pode entrar em contato e pode ter diversas reações. Algumas pessoas, por exemplo, o meu Vicentão aqui, ele tem um diagnóstico, por exemplo, de asma. É um diagnóstico precoce ainda, a gente ainda vai fechar melhor, mas ele toda vez que se infecta com qualquer vírus, ele fica com problemas respiratórios, tá? A oxigenação dele baixa e daí ele tem que fazer muito esforço para poder conseguir oxigenar, tá? Para poder que o oxigênio chegue até o pulmão dele. Então ele fica respirando com muita dificuldade. Isso daí em qualquer infecção respiratória. Aí é essa a questão. São pessoas assim mais sensíveis. Tem se falado muito nos idosos. Por que os idosos? Porque em geral o nosso sistema imunológico, quando a gente vai envelhecendo, ele vai ficando mais precário. Até que um dia a gente, né, acaba morrendo. Isso é o natural da vida. Ninguém quer perder o seu ente querido, né? Mas isso é o natural da vida. E daí o que acontece? Algumas pessoas mais novas têm hipersensibilidades. E se de repente entra em contato com esse vírus, pode ter uma síndrome mais grave, né, mais acentuada. Então, é complicado para a gente pôr em risco isso daí, tá? Ninguém quer pôr em risco a vida de ninguém, né? Eu não sei o que diabo é isso não, mas se você tá querendo falar da cloroquina, que é aquele remédio que está se ventilando aí a respeito do tratamento, tá? Ainda é algo que está sendo estudado, né? E é uma pena que aqui no nosso Brasil a gente tenha a cultura de toda vez que recebe fake news a gente toma atitudes, né? É uma pena isso. E daí
O povo foi para as farmácias, comprou lotes dessa cloroquina, né? Comprou um monte, fez estoque em casa. Só que a cloroquina ela é utilizada já para o lúpus, né? E para malária. Atualmente ela já é utilizada. E para essas doenças que realmente já está comprovado a eficácia, está faltando, né? Está faltando nas farmácias. Daí o povo que precisa para esse tratamento está deixando de se tratar e vai acabar padecendo também, tá? Eu tenho uma cunhada que tem lúpus, tem um grupo lá de pessoas que têm lúpus e ela falou de algumas pessoas que já estão sofrendo com isso, de não ter. Lúpus, gente, é uma doença autoimune, tá, galerinha? Que acaba, é uma doença que basicamente o teu corpo, o teu sistema imunológico acaba reconhecendo algumas células do teu corpo como sendo inimigas e ele acaba atacando as próprias células, tá? E, por óbvio, algumas células vão morrer e a depender de onde seja esse ataque, tu pode ter, né, algumas sequelas graves. Deixa eu ver Professor, boa aqui. noite. A próxima live poderia ser uma explicação sobre vírus e bactérias para ficar claro que não é necessário somente a sobre vírus a gente fez a introdução, mas a gente pode falar sobre vírus e bactérias, sim. A Mas gente sobrar chegou a mais. falar sobre higiene de uma forma geral também, né? Mas a gente pode falar, Mas a gente sim. pode fazer, é. Quer Tá? dizer, a gente não, né? Você, né? O glicerol, que é um álcool, né? É o mesmo produto que está no sabão. Tem alguns sabões, não são todos, mas alguns sabão vêm com glicerol, vem com álcool. Não todos não. Tá? Mas todo e qualquer sabão pode ter certeza. Não precisa ser o Protex, não, galera. Tá? Teve uma galera que foi para o supermercado Antibactéria. comprar Protex antibacteriano. Vai fazer um efeito top no vírus, viu? Não, Aí mas vai, me velho. dá uma Vai raiva. fazer. Vai. Vai fazer. Da Vai. mesma forma que aquele sabão de pedra de 50 Exatamente. centavos Aí faz. compra mais cara. Vai fazer devido ao componente do sabão, o próprio componente do sabão. Exatamente. Não por ser Protex. por Falando ser nisso, me tira uma antibacteriano. dúvida. Isso. Eu Se li, puder. não sei, não Agora sei se tu leu, se é porque tu não foi válido. no Google e perguntou, tu veio perguntar. Eu li só a capa, assim, ó. Vai. Que o sabão ele retira uma capinha de gordura que tem no vírus e por isso acaba matando. É válido isso? É porque assim, ó, o sabão, pensa lá no detergente. O que o detergente faz com a nossa mão? Ele retira a gordura da mão. Por quê? Porque ele particiona as gotículas de gordura, tá? A capa de gordura tá lá, tu joga a água em cima, a água ela não tem contato com a gordura direto, né? Eles acabam ficando separados. Então, se a tua mão toda está revestida de gordura, a tua mão vai ficar praticamente impermeável. Então, quando você jogar água, a água vai passar direto e não vai limpar quase nada. Por isso que é tão difícil limpar alguma coisa gordurosa Não, mas só a com minha água. pergunta é do vírus. Ah, tá, Vou chegar tá. até aí. Estou dando um exemplo. Então, o que acontece? No momento que tu coloca o detergente ele tem dois polos. Ele tem um lado do detergente, é o que a gente chama de apolar, que tem afinidade com a gordura, tá? E o outro lado é polar, que tem afinidade com a água. Então, um dos lados ele se liga à água, o outro lado ele se liga à gordura. E aí acaba carregando os dois juntos. A água acaba carregando gordura e detergente junto. O que vai acontecer com o vírus? Esse vírus especificamente, além dele ter proteínas formando o capsídeo dele, que é aquele envoltóriozinho, ele tem lipídios. E lipídios o que são? Os mesmos componentes das gorduras e dos óleos, tá? Então, por isso que é tão importante que a gente lave as mãos e coloque o sabão, o detergente se for o caso, tá? O sabão já tem isso aí, então que a gente se utiliza sabão também para lavar, tem uma dificuldadezinha a mais, mas a gente consegue lavar bem. Tá respondido? Show de bola.
A Ruth tá cheia de perguntas aí. A Ruth, ela tá fazendo enfermagem e aí vem arrochar meio muita pergunta pra cá, pra pessoa. Ruth, para com isso aí, viu? Eu não vou entrar na parte de farmacologia, não, certo? Ela, nitroglicerina, foi prescrita para doença cardíaca. Foi prescrita por quem, quando e aonde? Conhecida como angina no peito. É correto afirmar isso? Não sei, não sei, né? Eu não sei quem foi que prescreveu. Se foi prescrita por um médico, espera-se que seja correto afirmar, né? Porque a gente tenta confiar nos médicos que a gente vai. Mas, infelizmente, a gente confia desconfiando, né? Muitas das vezes a gente vai lá, aí o médico passa um remédio. Por exemplo, levei meu filho numa neuropsicóloga, a neuropsicóloga passou um remédio, minha esposa chegou em casa e foi olhar para que era esse remédio e tinha lá para um monte de contraindicações, disse que esse remédio era para pacientes muito graves, sabe? Era para dopar o menino praticamente. A gente não deu e fomos em outro médico e o médico disse, essa mulher é uma louca. Chamou a mulher anterior de uma louca por ter prescrito essa medicação para o menino. Então a gente confia desconfiando hoje em dia, né? Meu amigo, eu acho que é isso, né, velho? É isso, velho. Viu? Eu acho que deu para tirar dúvidas aí. Convido o pessoal aí para a próxima live, avisa também, pede para eles compartilharem. Né, galera? Sempre compartilha aí, nos ajude com temas, manda uma mensagem lá no direct, manda no nosso pessoal também. E a gente vai sempre pensar em coisas legais aqui para vocês. Valeu para todo mundo que participou. Eu vou fazer o seguinte, essas lives a gente consegue ficar com ela lá no Story, só que fica só 24 horas. O que eu vou fazer? Eu vou perder um tempinho da minha vida gravando tela para transformar em colocar, vídeo. não? Então, eu acho que não, porque ela fica destaques, acho que tem, vamos colocar nos destaques. Será que tem? Destaques, eu acho que vai. Viu? Então, beleza. Então, eu vou transformar lá pro destaque, então. Beleza, então. Falou, galera. Valeu, meu querido. Valeu, gente. Fica com Deus. Abraço.